Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evandro Lena e hoje galera, a gente vai falar sobre um fundo imobiliário bem legal que eu acabei de conhecer e aqui no canal a gente sempre traz umas coisas diferentonas, né cara? Para começar, eu sei que tem muito brasileiro aí que tem a vontade de trabalhar, construir uns kitnets e viver de renda. Quem não tem esse sonho? Quem nunca quis fazer isso? Eu sempre quis fazer isso. Quando eu trabalhava na fábrica lá, eu via meu pai trabalhar também, ele sempre dizia: Evandro, tu trabalha, tu junta o teu dinheiro, porque daí tu constrói umas casas de aluguéis, depois tu pode parar de trabalhar. E eu, como bom filho e bom ouvinte, eu dizia, claro pai, eu quero também, quero parar de trabalhar cedo, né? Vou seguir esse teu método aí. E galera, no meio desse caminho eu descobri a melhor forma de fazer isso. A forma que eu não preciso muito dinheiro, que eu posso ir fazendo aos poucos e ainda posso diversificar meu dinheiro em muito mais negócios do que juntar uma porrada de dinheiro e colocar tudo num lugar só, tudo numa casa. Para que se expor tanto se não tem necessidade? No meio do caminho eu conheci os fundos imobiliários e aí eu fiquei maravilhado. E galera, todo mundo sabe o quanto eu gosto de fundos imobiliários aqui nesse canal, todo mundo sabe. Eu gosto muito desse setor, cara, eu acredito ser a melhor forma de viver de renda, a melhor forma de se aposentar e a melhor forma de te motivar a continuar investindo e reinvestindo na renda variável. Fundos imobiliários é bom demais, cara. Eu adoro! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo bem interessante que é sobre esse setor de casas, de residenciais, que a gente investe nosso dinheiro e a gente pode colher os aluguéis. A gente vai falar sobre o LUG11. O LUG11 ele é um fundo imobiliário da Inter, tá? Do Banco Inter, da gestora do Banco Inter, em parceria com a MRV e com a Lugo, que é uma startup do grupo MRV. MRV é aquela consultora famosa, grande, tinha até alguns sertanejos aí fazendo a propaganda da MRV, né, consultora grande aqui do Brasil. Cara, ele é um fundo 100% residencial. Ele é aquele fundo que ele vai construir um condomínio, tá? Ele vai fazer um estudo, mas isso aí a gente vai falar no vídeo, tá? Senão eu vou falar tudo aqui e vocês vão embora. Galera, é isso aí que a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o LUG11, esse fundo de residencial. Vou apresentar para vocês e vou dizer que ele é um fundo bem interessante, cara, um fundo puramente de tijolo e ele nos dá essa chance de investir em residenciais, em casas de aluguel. Cara, curti demais a ideia, é um dos poucos fundos de residenciais que existe no mercado, que prestam. Gostei muito da tese do fundo e é isso aqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo aí, galera, me dê a honra do seu like, a sua inscrição me ajuda demais. Se puder deixar um comentário aí também, ajuda demais a engajar. Esse engajamento que eu quero aqui pro canal, galera. Gosto demais de todos os inscritos e valorizo cada um de vocês, tá certo, galera? É isso aí, então, e vamos pro vídeo. Então, galera, olha só. Quem é o LUG11? Vamos dar uma olhadinha nos números dele, né? LUG11. Esse é o ticker, tá? LUG11, tá? Ele aqui, o bonitão. O LUG11, ele tá custando R$89, R$90 praticamente, né? 89,96. Ele chegou a bater 69, cara. Porra, quem comprou 69 tá com uma valorização absurda, né? Chegou a bater 92,70. Ele tá com um dividend yield de quase 8%, isso porque a cota subiu muito, né? Se tivesse comprado a 69 aqui, ele ia estar com uns 10% de dividend yield, bem interessante. É um fundo ainda pequeno, 139 milhões de patrimônio, e ele tá com um descontaço aqui. A gente pode comprar ele por 101 milhões, sendo que ele vale praticamente 140. Então, baita desconto aí. Por isso que eu resolvi trazer esse fundo para vocês. Ele está bem descontado ainda e já esteve muito mais. É um fundo que tem 3 milhões em caixa, 2,64 do patrimônio, um número de cotistas muito pequeno ainda, fundo pouquíssimo conhecido, mas eu gostei da tese e resolvi trazer para vocês. Então, 4 mil cotistas é pouco, ele tem uma liquidez bem baixa de 93 mil, então não dá para se expor muito ao fundo, mas eu gostei pela questão da diversificação. Os fundos imobiliários, eles estão crescendo muito no Brasil e eu acredito que esses fundos que são ainda pequenos, eles vão crescer muito, porque tem muito investidor novo entrando. Os fundos imobiliários, eles estão recebendo muitos investidores, assim como a Bolsa de Valores. O brasileiro, ele está cansado de trabalhar. Ele está cansado de trabalhar, de ouvir desaforo, de não aguentar mais, ter que ficar um dia inteiro na fábrica, pegar trânsito para ir trabalhar, chegar no final do mês cansado, sem dinheiro para pagar as contas. Então, o fundo imobiliário é um investimento democrático, tu não precisa de muito dinheiro, pode investir todos os meses um pouquinho, ações também, investindo todos os meses um pouquinho, e aquela bola de neve vai se formando.
cada dia que tu investe, cada mês que tu investe, é um pezinho que tu tá tirando fora daquela empresa que tu não aguenta mais trabalhar. Então, isso aqui é a mágica muito interessante dos fundos imobiliários. Por isso, tantos investidores novos entrando. Então, essa liquidez aqui não vai ter problema para quem é investidor pequeno. Investidor grande vai ter sim problema. 93 mil é pouca liquidez. Se for negociar 94 mil, tu não vai ter para quem vender tuas cotas, tá? Então, se tu é investidor pequeno, se for ter 5 mil no fundo, 10 mil, não vai ter problema, tá? Provavelmente não vai entrar todo nesse fundo também. Tu vai pegar um pouco aqui, um pouco lá, enfim. Fundo que está crescendo ainda, não é um fundo muito antigo também, né? Pagou 60 centavos de dividendo. Cara, isso aqui é um dividendo bem legalzinho, né? Para ser um fundo de tijolo. Ele já existe desde 2020, então, fundo bebezão com 3 anos de existência. A gente pode ver que ele manteve uma média até que bem consistente, 50, 45, 48. E o que mais me agradou aqui é que ele está crescendo o dividendo. Olha só, galera. Por quê? Porque ele tem reajuste nos contratos, tá? Então, eles conseguem repassar esses reajustes pros inquilinos, tá? Então, são milhares de inquilinos ali que ocupam o imóvel, os imóveis, na verdade, né? Então, aqui diz fundo de desenvolvimento, uma gestão ativa, muito ativa, porque os contratos são curtos, né? Que são inquilinos, eles não fazem contrato de 30 anos como uma empresa num fundo de logística, né? Então ele tem esses 4 imóveis aqui, mas a gente não vai olhar muito por aqui, a gente vai direto no relatório gerencial que mostra com muito mais detalhes. Então aqui diz, né, Inter Asset, que é o Banco Inter, né? O asset do Banco Inter, em parceria com a Lugo, tá? Quem é a Lugo? Lugo Fundo de Investimento Imobiliário. A Lugo ela é uma startup da MRV, dessa construtora, e a Lugo é como se fosse a imobiliária. Bota na cabeça que a Lugo é a tua imobiliária. Então tem a gestora, que é a Inter, né, a Inter Asset, né? E tem a imobiliária, que é a Lugo, que é essa startup. Por que eu digo a imobiliária? Porque quem vai ter todo esse trabalho de conseguir os inquilinos para fazer o estudo de onde colocar o imóvel, onde captar inquilino, a forma de captar inquilinos, tudo é a Lugo que faz, essa startup, vem dando muito certo. Vocês viram que os rendimentos são crescentes, tá? Começou baixo, tá aumentando. Tanto é que por isso que a cota subiu muito. Vocês viram que ela estava no auge dos seus 69, hoje está 89. Por quê? Porque subiu o rendimento. Então a gente pode ver que é um fundo que está em ascensão. Isso é que é legal. Então a Lugo, ela é a imobiliária e a gestora é a que faz a gestão do portfólio, que capta recursos, aquela coisa toda. Então, galera, por que não existe muito desse fundo aqui, desses fundos imobiliários residenciais? Não existe muito desses fundos. A Inter é meio que uma pioneira nesse sentido. E eu olhando a história desse Lugo, desse Lug 11, né? Eles fizeram um estudo e eles viram que lá nos Estados Unidos eles têm os rates que são bem mais maduros que os fundos imobiliários aqui. Os rates lá são como se fossem os fundos imobiliários dos Estados Unidos, né? Então eles viram que 30% de todos os contratos de locação das pessoas que alugavam imóveis lá nos Estados Unidos, 30% desse público era através de fundo imobiliário. Então lá eles têm muitos empreendimentos imobiliários para locação de residenciais. Tá? E no Brasil não se tem muito isso. Então essa Lugo teve essa ideia pioneira em parceria ali com o Inter. Então a Lugo vai administrar essa forma de conseguir os inquilinos e tal, junto com a construtora. Então essa parceria ela pode dar muito certo, porque a MRV, o que ela faz? Ela constrói. Então ela constrói, ela tem startup que já fez o estudo para onde ter essa construção, e o fundo imobiliário vai captar esse recurso para construir esses imóveis. Então essa sinergia ela tende a dar muito certo, como está dando muito certo. Então a gente pode ver aqui que o rendimento do mês foi 60 centavos, o patrimônio líquido é 139 milhões. Eles falam aqui um pouco do cenário macro, os resultados, né? Teve valorização, o fundo distribuiu tudo isso aqui, as demonstrações financeiras. A gente tem as demonstrações financeiras de janeiro, fevereiro e março de 2023, abril, maio, junho, julho e agosto. Resultado caixa, a gente pode ver que é um resultado muito parelho, né? 700 e poucos mil aqui, 600 e pouco, 700 e pouco, quase 700. Então, uma receita totalmente previsível. E como eles conseguem essa receita tão previsível? São residenciais locados. Os caras não saem toda hora, não entram toda hora. Eles conseguem, assim que desloca, eles conseguem locar. Eles já fizeram esse investimento em locais que já foram feitos estudos antes. Então, eles colocaram o residencial não num lugar onde não ia ter demanda. E como eu vi uma entrevista da própria gestora, tem lugares onde eles têm esses residenciais que tem fila
de espera para conseguir locar. Então a locação, o nível de locação desses residenciais é muito bom. Então para que tu vai pegar o teu dinheiro, teu suado dinheirinho, colocar tudo num imóvel só, se tu pode usufruir desse mecanismo de fundo imobiliário onde tu tem uma gestão muito capaz, tu tem uma imobiliária que seria alugo muito capaz também, que faz estudo, que consegue se dar esse trabalho de conseguir inquilinos para dentro. É óbvio, gente, que a gente vai pagar a taxa de gestão, a gente vai pagar o seguro, e aí que tá outra coisa embutida também, eles têm um seguro onde se o inquilino não pagar, o seguro paga. Então a receita deles é muito previsível, tá? Então eles praticamente não têm inadimplência com esse seguro. Esse seguro é feito com a Porto Seguro e a Porto Seguro ela honra com o pagamento caso o cara não pagar. Tem multa também caso o cara queira sair antes daquele 1 ano, né? Eles tentam renovar, se não conseguir renovar já pegam um cara da fila de espera para alocar no lugar desse que saiu. Então a taxa de ocupação, pelo que eu pude ver aqui, é muito boa. Vocês viram que a receita ela é parelhinha, né? Ocupação dos ativos, olha só, gente, quase 90%, que deu uma caidinha, né? Taxa de distratos também caiu, isso é bom, tá? A ocupação ele deu uma caída, mas 86, quase 87% de ocupação dos ativos, pô, isso aí é bom demais, né, cara? Tá num lugar muito bom, senão não teria. O portfólio, eles têm 1, 2, 3, eles têm 4 residenciais, então, em 3 estados diferentes. A maioria alocado por pessoa física, os locatários, né? São pessoas normais, como eu e como você, né? E aqui diz o que eu já falei, a seguradora garante a inadimplência dos contratos pessoa física, cobrindo os valores relativos ao aluguel, condomínio, IPTU, danos ao imóvel, água, luz, pintura interna e multa rescisão, acrescidos de juro limitado a coberturas contratadas. Então, claro que isso aqui também tem um custo, né? Então eles pagam seguro para não ter imprevistos, mas isso daqui também se paga seu imóvel está alocado. A gente viu que a taxa de ocupação é muito boa. Aqui tem os contratos a serem corrigidos pelos próximos 12 meses. Então todo mês tem contrato sendo corrigido. Isso daqui é bem legal. Em fundos imobiliários de logística, em fundos imobiliários, né, outros aí de outros setores, outros segmentos, muitas vezes demora para repassar a correção dos contratos, aí IPCA, IGPM, seja o que for. Aqui a gente vai ter todo ano sendo corrigido o contrato, tá? Então eles conseguem repassar essa receita muito rápido. Esse aumento de receita. E aqui estão os residenciais. Vocês podem ver, gente, que são residenciais bem legais, né? Olha só, tem quadra esportiva, aqui tá o residencial, tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo ali, né, cara? Então o cara não precisa de nada mais. Ele paga o aluguel para usufruir de tudo que existe no imóvel. Então é um fundo que me atraiu bastante, galera. É um fundo que é pioneiro, como eu disse, e não tem muito fundo imobiliário de residenciais pra gente investir. Tem um da Rio Bravo, se eu não me engano, que eu posso trazer um vídeo aqui. Se vocês quiserem um vídeo sobre mais fundos imobiliários residenciais, se vocês gostam dessa ideia, porque é interessante. Como vocês viram, a taxa de ocupação do fundo é muito boa. O relatório é muito curto, não tem muito que enfeitar num relatório desse. É a taxa de ocupação dos imóveis. A questão da inadimplência não existe, porque tem o seguro, tem as taxas ali embutidas, mas o importante é o que chega no nosso bolso. Como eu disse, o dividend yield ele tá um pouco baixo, 8% aí ao ano é pouco sim, mas é um fundo imobiliário de tijolo, onde os repasses de contratos são muito rápidos, então essa tendência tende a subir, como está subindo, né? Era 40 e poucos centavos, foi subindo de escadinha, hoje está 60 e pouco, então provavelmente, assim como a cota subiu porque os contratos fizeram com que a receita subisse, é fato que o fundo pode continuar crescendo. Claro que aí não pode ter muito distrato, né? A taxa de ocupação tem que seguir assim. Mas fato é que a Lugo está fazendo essa parte imobiliária muito boa e a gestora Inter está sabendo levar o fundo de forma interessante. É um fundo que talvez ganhe espaço aí na minha carteira nos próximos meses, não sei. Gostei muito de conhecer. Se vocês gostarem do fundo aí, coloca aqui nos comentários para mim. Eu achei interessante. Estudem aí, digam aí o que vocês acham do fundo. Eu gostei. Se gostaram do vídeo, galera, deixa aquele likezinho aí. Se puder se inscrever, isso aqui ajuda demais o canal. É isso aí. Aquele forte abraço sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí. E valeu!